programa, né? Tá comigo o doutor Edson Abreu, médico. Tá comigo o Ronaldo do INSS e tá comigo também a Débora Moreira, ela que é arquiteta. Ok, boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde, isso. Tudo bem, Débora? Tudo bem, vocês? Tudo bem, sejam bem-vindos. Doutor Edson, boa tarde. Boa tarde, Jailson. Boa tarde aos ouvintes da Aranãs também. Você pode acompanhar essa nossa entrevista pelo Facebook da Rádio Aranãs, também pelo nosso canal no YouTube. Vamos falar da CEPAC. E a gente fala com muita alegria que a cada dia a CEPAC vai conquistando vitórias e gerando uma expectativa muito grande da realização desse sonho de Capelinha ter o seu hospital especializado para atender esses pacientes que sofrem no dia a dia uma coisa terrível. Vou começar com o Ronaldo, justamente para a gente falar um pouquinho sobre os direitos de quem tem o câncer, está sob tratamento, tem os seus direitos também perante o INSS, não é isso, Ronaldo? Boa tarde. Isso, Jailson. Boa tarde, ouvintes da Aranãs. A pessoa que está tratando de câncer, realmente ela tem os direitos perante o INSS. Aí a gente vai falar desses direitos aqui para que as pessoas fiquem sabendo, né, do seu direito. Né, e são 2 benefícios, né, especificamente que o INSS paga. Né, seria o auxílio-doença, né, para aqueles que são segurados, contribuintes, e o amparo social à pessoa com deficiência, que o pessoal conhece por BPC ou LOAS. Então, esses 2 benefícios as pessoas recebem do INSS. Né, lembrando que no caso do câncer, Jailson, o caso do câncer ele é uma doença isenta de carência. Né, a pessoa, se ela pagar o INSS um mês, né, e descobrir um câncer, ela vai ter direito ao benefício. Né, com apenas um mês de contribuição ou um mês de carteira assinada, né, se ela descobrir o câncer, ela terá direito ao auxílio-doença, né, uma vez que é uma doença isenta de carência. Isso é importante que as pessoas saibam. E o trabalhador rural também, né, ele não precisa ter a contribuição, mas ele deve comprovar a atividade rural para ter direito. Né? Então, ele comprovando pelo menos um mês de atividade rural, ele vai ter direito ao auxílio-doença, né, previdenciário por parte do INSS. Isso é importante que todo mundo saiba. Né? E se for um caso mais grave, né, se não tiver prognóstico de cura, um caso mais grave, a pessoa pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Né? Aí é naquele caso que o médico vê que não há uma recuperação. Né? Ou se for estender muito tempo, a pessoa pode ser aposentada por invalidez também. Em decorrência de um câncer, isso pode ocorrer. Isso é importante lembrar. Ô Ronaldo, me fala uma coisa, esses valores estipulados para esse auxílio, no caso, ele tem uma regra para cálculo ou tem um valor estipulado? Vamos supor, a pessoa tem um salário de R$2.000, aí ele se afasta para um tratamento de um câncer. Ele recebe aquele valor de R$2.000 ou é um valor menor que isso ou é feita uma média? Como que é feito esse cálculo? Essa pergunta é boa, é dúvida de muita gente, né? Que a pessoa às vezes fica com raiva do INSS, não é assim? Porque às vezes ganhava 3.000 na carteira, aí a hora que vai receber o benefício recebe menos. Né, aí, aquela ideia, os legisladores nossos, né, fizeram uma fórmula de cálculo, que é uma média salarial. Né, então, vai ser feita uma média de todos os salários da pessoa. Né, então, como às vezes a pessoa chegou naquele salário alto, depois de vários anos de trabalho, ela esquece que um dia ela ganhou menos. Né, e aí, na hora que o INSS faz o cálculo, ele considera todas as contribuições. Né, e na média, e é matemática, na média o valor vai ser menor do que o que ele ganha hoje. Né? Então isso é um motivo de insatisfação, mas que as pessoas saibam que é a legislação que faz isso, né? Ô Ronaldo, e é burocrático conseguir esse auxílio? É demorado? Porque a gente sabe que a pessoa já está naquela ansiedade ali, naquela preocupação da doença, não é que ninguém quer adoecer, a pessoa quando vai em busca de um benefício desse, ele prefere não ter e ter saúde, a realidade é essa, e quando chega um momento desse, se tiver burocracia, a pessoa chega até a desistir, é muito burocrático, é demorado, como é que é isso? Não, Jailson, não é demorado, em regra geral, via geral, não é demorado. Então, uma pessoa que vai entrar com auxílio-doença, né, por causa da pandemia, houve um represamento, né, isso é natural, ficou muito tempo sem os médicos atenderem, a população está ciente disso. Né, aqui em Capelinha, hoje,
né, para a pessoa marcar uma perícia, ela vai marcar em fevereiro, né? Então está quase 60 dias para a pessoa conseguir uma perícia. No caso do LOAS, né, a análise é diferente. Aí no caso do LOAS é uma análise mais demorada, porque considera também o critério de renda da família. Né? O LOAS é um benefício pago para a família carente, né? Não é para o contribuinte. É bom que a população saiba disso. Né? Ele não é para o contribuinte, e aí ele demora mais a análise, porque o critério de renda familiar vai ser considerado também. Então isso é importante. Ô Ronaldo, agora uma outra dúvida quanto a esse afastamento. A gente sabe que hoje, por exemplo, nas mudanças que aconteceram no INSS, se eu tenho um funcionário, por exemplo, e ele afasta por gravidez, por exemplo, antigamente o INSS assumia de vez isso e agora com as mudanças eu continuo como patrão pagando para o funcionário ali mês a mês e depois o INSS vai me ressarcir parceladamente naquelas contribuições que eu faço para o INSS, daqueles recolhimentos que eu faço. E nesse caso, é da mesma forma? Não, no caso do salário maternidade, eu não vou entrar muito nele aqui, porque não é o assunto da nossa conversa. Mas realmente tem essa ideia que você falou, há um reembolso para a empresa. No caso do auxílio-doença, a legislação determina que 15 dias, né, o afastamento até 15 dias é responsabilidade do empregador. A partir do 16º é o INSS que assume. Né? Então, a pessoa se afastou para se tratar de um câncer. 15 dias o empregador paga. A partir do 16º é o INSS. Né? E detalhe, né, para agendar a perícia, é bom que as pessoas saibam, né, como as agências estão fechadas no Brasil todo, o pessoal pode pedir o seu auxílio-doença pelo site do INSS, né, que é inss.gov.br, ou pelo telefone 135, né? Aí a pessoa vai agendar a sua perícia no INSS. É por esses dois canais, né? Não adianta procurar as agências porque elas permanecem fechadas. Tem o atendimento, né, no caso da perícia, mas os outros atendimentos ainda não estão sendo feitos, né, de forma presencial. Então tem que pedir pela internet ou pelo telefone 135. Essa é a ideia. Maravilha. Ronaldo, eu sei que você tem um compromisso, nos atendeu gentilmente. Para a gente encerrar essa nossa prosa, qual outro direito que nós podemos frisar que através do INSS a pessoa que descobre que tem um câncer pode contar e pode ter essa segurança? Isso, mais um, Jair, que eu queria destacar aqui, né, que muitas pessoas não sabem, mas que poderiam, né, conhecer melhor, chama majoração, né, uma majoração de 25% sobre o valor do benefício. Atenção para isso aqui, gente. Só a pessoa que é aposentada por invalidez, né, aposentado por invalidez em decorrência de câncer ou outro motivo, e que precisa de auxílio permanente de terceiros. Né? Então, a pessoa que é acamada, precisa de um auxílio permanente e é aposentado por invalidez, ele tem direito a um acréscimo de 25%, né, sobre o valor do benefício. Então, se é R$1.000, vai passar a receber 1.250, né, um acréscimo se precisa de auxílio permanente de terceiro. Mas detalhe, só quem é aposentado por invalidez, né, os outros benefícios não se aplica essa majoração. Isso é importante. Correto. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? E qualquer dúvida, sempre que precisar, nós vamos estar te acionando aí, tá bom? Tá certo, eu que agradeço, Jorge, pelo espaço. Tá joia, grande abraço. Ô, Débora. Oi, tudo bem? Tudo bem, você agora como arquiteta responsável, né, por todo o projeto aí do Hospital do Câncer que será criado em Capelinha. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Claro, então, eu faço especialização nessa área, né, na área da saúde, no Albert Einstein, lá em São Paulo. E acabei conhecendo a Mônica, né, já conheci o Dr. Edson, e fiquei sabendo da vontade deles de idealizar o projeto do Hospital Oncológico aqui em Capelinha, né? No início, eu conversei com a Mônica, tem um grupo de arquitetas que estão junto comigo, né, todas especialistas nessa área também, e o nosso intuito era já desenvolver o projeto do hospital aqui em Capelinha. E acabou surgindo a oportunidade, né, da gente desenvolver realmente o projeto que será executado, né? É um projeto muito bacana que visa atender toda a região, né? Vai ser um hospital com aproximadamente 7.000 metros quadrados, né? A gente está propondo agora de início 60 leitos de internação
mas deixando a estrutura do hospital toda para poder atender 120 leitos, né? A gente vai ter centro cirúrgico, a radioterapia, a quimioterapia, além das áreas de recreação para esses pacientes também, né? Então, é um projeto muito bacana. A gente sabe que é uma coisa muito minuciosa fazer um projeto quando se trata de qualquer espaço voltado para a saúde, porque a vigilância sanitária estadual, ela vem em cima, tem que ter todo o enquadramento, tem que ser tudo muito certo, senão corre o risco de repente fazer e não ser homologado, eles não aceitarem e sofrer mudanças. Eu tenho exemplo de algumas cidades que ficaram anos e anos para conseguir às vezes homologar, muitas vezes uma UPA, né? Às vezes um posto de saúde pelas dificuldades, não é verdade? Com certeza. A gente tem os níveis, né, dentro da área da saúde. Então, você imagina, se a gente tem dificuldade para fazer aprovação, às vezes até de um consultório, de uma clínica, né? Quando a gente chega nesse nível mais alto, né, que é realmente um hospital, é muito mais complexo, né? A gente tem as áreas críticas dentro do hospital também, que tem diversas normas que a gente tem que seguir. Então, realmente é bem minucioso. Eu falo que é extremamente importante que o cliente mesmo que venha contratar o profissional para poder fazer esse tipo de projeto, que seja um profissional que tenha experiência e seja especializado na área, né? Porque realmente é muita norma que a gente precisa seguir. E já tem os rabiscos, o projeto, assim, porque a gente fala, o rabisco é o modo de dizer, e a gente sabe que Niemeyer, as principais obras dele surgiram às vezes brincando nos rabiscos ali, e você já tem assim, quando você para, você já visualiza, já vai imaginando, às vezes um projeto que tá pronto, você fala assim, não, mas eu posso mudar, tal coisa vai ficar melhor. É isso a arquitetura? Sim, com certeza. Eu falo que principalmente na área da saúde, que a gente está buscando cada vez mais fazer projetos humanizados, né? Então, a primeira vez que eu fui no terreno, eu já fiquei imaginando, né, os espaços recreativos, onde que a gente ia colocar os quartos de internação, né? Para a pessoa que está internada, ela ter esse contato maior com a natureza também. Né? Então, assim, a gente agora, nessa parte, a gente está finalizando o programa de necessidades, que é toda a parte estrutural do hospital, né? Então, o que a gente vai ter dentro desse hospital? Né? Qual que é a demanda que ele vai atender? Aí agora a gente já começa com a parte de estudo de massas, que seriam essas análises dos fluxos, que é extremamente importante dentro do hospital, né? A gente não pode ter fluxo cruzado, tem que ser o mais funcional possível, né? Principalmente para quem está trabalhando dentro do hospital, que é toda a parte da equipe médica, né? Equipe de enfermagem. Então, até o ano que vem, se Deus quiser, na metade do ano, a gente já espera estar com o projeto aprovado na vigilância. Só pra gente tentar começar a imaginar o que seria lá, Débora, um andar só, um pavimento, tem mais pavimentos, como que seria? Não, atualmente a tendência é a gente verticalizar esses hospitais, né? Por quê? A gente tem um fluxo muito mais funcional quando a gente verticaliza. A gente não quer que esses profissionais da saúde percam tempo circulando dentro do hospital, né? Então, quanto mais horizontal ele mais ele circula lá dentro. E também a facilidade que a gente tem de ampliação quando é vertical, né? A gente já deixa a estrutura pronta para poder ter essa ampliação e receber outros pavimentos. É o que vai acontecer, na verdade, com o hospital aqui também, porque a gente está desenvolvendo um programa para 120 leitos, né? Ele vai começar atendendo com 60 leitos, só que a estrutura toda do hospital é para 120. Né? Bacana, tomara que tenha uma vista de lá, eu não sei, eu não tive o prazer de ir no local ainda, mas que tenha vista aqui pra cidade, pra Capelinha, não é? Pra que toda... Tem uma vista linda, Jailson, vai lá conhecer depois, é muito bacana. Que bacana, pra que todos os nossos pensamentos positivos, né, estejam direcionados pra lá, pedindo a Deus pela recuperação das pessoas que precisarem daquele espaço, viu, Débora? Com certeza, eu falo que é muito gratificante desenvolver projetos na área da saúde, porque a gente contribui diretamente, né, com o nosso projeto, com aquilo que a gente criou, para a melhora daquele paciente, né? Então, a gente imagina, o paciente ele já está debilitado, então a gente pensa minuciosamente em cada detalhe, em cada área, né? Desde a hora que o paciente vai receber a notícia, desde a hora que ele faz o diagnóstico,
até na hora que ele precisa realmente receber o tratamento. É porque não é fácil, né? O doutor Edson vai falar pra gente sobre isso daqui a pouquinho. A pessoa começa a sofrer quando recebe o diagnóstico, né? A pessoa tem que ter um preparo muito grande, tem que ter uma atenção psicológica muito grande, justamente por isso, porque não é fácil, apesar de estar sendo uma coisa muito comum, os casos de câncer que têm aumentado muito, mas receber um diagnóstico não é brincadeira, né? Ali a ficha começa a cair, né? Exatamente. Então, assim, os nossos estudos começam a partir desse primeiro momento, né? Também com a parte de diagnóstico, né, que é extremamente importante, o doutor Edson vai falar sobre isso melhor do que eu, né? Que eu acho que é o maior foco que a gente precisa ter hoje em dia, né? É descobrir essa doença o mais rápido possível, né? Mas, assim, por parte da arquitetura, a gente leva todos esses pontos em consideração, né? Então, desde a hora que o paciente vai entrar no hospital, que ele vai fazer o diagnóstico, que ele vai receber a notícia, né? Vai ver qual que é o tratamento. Então, assim, é um projeto muito amplo e que vai abranger muitas áreas, né? Então é bem completo mesmo, vai ser muito legal. Que bom que você aderiu a esse projeto aí com a sua competência, com o seu conhecimento e que vai somar muito, viu? Muito obrigada, Jailson. Doutor Edson, tá joia. Obrigado, Débora. Doutor Edson, com a experiência, boa tarde, com a experiência de muitos anos na medicina, muitas vezes a gente fica se perguntando, será que antigamente as pessoas morriam muitas vezes de câncer e nem sabia que era câncer? Ou será que é porque os casos aumentaram mesmo, o ritmo de vida que a gente leva no dia a dia, os desrespeitos que a gente faz com o próprio corpo? A que a gente pode acreditar tantos casos de câncer no dia a dia, doutor Edson? Jailson, realmente, o que acontecia muito antigamente com o problema do câncer é justamente isso. As pessoas morriam de anemia, né? Morria de fraqueza e ninguém, às vezes, tinha um diagnóstico de câncer, efetivamente. Então, o fulano tinha um câncer de estômago, mas ele morreu de anemia, então não se descobria esse câncer de estômago. É o grande problema que a gente tinha antigamente e que no Vale do Jequitinhonha é mais acentuado ainda, porque o nosso índice de diagnóstico, ele começou a melhorar agora, certo? Só que a gente tem um índice de diagnóstico melhor, mas num tempo mais atrasado. Você descobre a doença já numa fase mais avançada. Isso é ruim para a doença e é ruim para o paciente, porque você não consegue tratar aquele paciente corretamente. O estágio, por exemplo, você tem o estágio 1, 2 e 3, uma exemplificação, você já consegue diagnosticar no estágio 3 ou 4, que é uma fase mais avançada. E é justamente isso que você falou, o fato de você ter um diagnóstico antigamente muito ruim e hoje, principalmente no Vale do Jequitinhonha, a gente tem um diagnóstico um pouco mais tardio do que as demais regiões de Minas Gerais. Doutor Edson, é um dilema muito grande que a gente sabe que as pessoas vivem no dia a dia. Se a gente perguntar para um ouvinte, uma pessoa que está nos ouvindo aí agora, e falar assim, olha, tem um exame ali, e eu acho que tem isso, o senhor que vai falar melhor sobre isso, tem um exame ali que vai escanear seu corpo todo e vai checar se você tem um câncer aí. Tem gente que vai falar assim, tem muita gente que a gente escuta no dia a dia, fala assim, eu não quero descobrir não, não, eu não quero, se eu for procurar eu vou encontrar, então o negócio é não procurar. O correto é esse pensamento da pessoa não procurar, porque a pessoa sabe que o psicológico, como eu estava falando com a Débora, o psicológico começa a agir, a pessoa começa a se abater. O correto é não procurar se não acha ou estar em dia com os exames, procurando mesmo para poder pegar no início e atacar o problema? Sem dúvida, já isso interessante é você rastrear a doença, né? É começar no início. Hoje tem os exames citogenéticos, né? São os exames que a pessoa, ela não vai falar que às vezes a pessoa tem um câncer, mas ele vai falar que a pessoa tem tendência a ter um câncer, por exemplo, gástrico, mais frequente, tem tendência a ter, fora do câncer, por exemplo, um infarto, um tumor cerebral, um aneurisma. Então, existe esse estudo citogenético. É um estudo, assim, ainda feito em termos em menor quantidade, um estudo mais caro, mas que você tem isso. Agora, o correto seria hoje, por exemplo, passou de uma determinada idade, vamos colocar 40, 45 anos, você tem que verificar câncer de próstata, né? É importante você rastrear isso aí. Principalmente quem tem alguém na família. É o caso do câncer de intestino, colonoscopia, né? Então, você vai procurar o câncer de estômago, você vai fazer uma endoscopia, fazer uma biópsia. Isso é importante, você procurar e não deixar as coisas acontecer aleatoriamente, porque aí quando você descobre, você já vai descobrir uma doença no estágio mais avançado.
Doutor Edson, hoje, graças a Deus e graças à ciência, à medicina, hoje muitos cânceres que matavam muita gente, hoje já tem um índice muito alto de cura e isso de certa forma tranquiliza, né? Ah, sem dúvida. Hoje os serviços de radioquimioterapia têm uma eficiência muito grande. Leucemias, por exemplo, a grande maioria das leucemias, quando você descobre ela numa fase inicial, ela tem cura. Curar mesmo, né? Esses linfomas, quando você descobre numa fase mais simples, também você consegue. O câncer de estômago, um pólipozinho, por exemplo, no intestino, que poderia transformar num câncer há 2, 3 anos atrás, com a própria colonoscopia você tira ele. Quer dizer, não há necessidade nem de uma cirurgia de grande intervenção. Com o próprio exame da colonoscopia, você já faz o tratamento da doença e já retira ela. Agora, na lida diária aí na medicina em Capelinha durante 20 e tantos anos, né, doutor Edson, já? Aqui em Capelinha? 28 anos, 30 anos aqui. Nesse tempo todo, você lida com alguns casos, você pensa assim, nossa, esse caso aqui vai para fora, mas se nós tivéssemos já o nosso sonho realizado do nosso hospital oncológico aqui, nós resolveríamos esse problema. Tá na hora de começar o tratamento e às vezes a pessoa vai para fora, vai pegar uma fila, vai ter uma dificuldade. O senhor pega muito esses casos aí que faz com que o senhor use do espírito, né? Não só de médico, mas o espírito de ser humano, de pensar assim, olha, esse caso daria para começar agora e ser resolvido. Ah, sem dúvida, Jefferson. Inclusive a ideia da gente hoje é justamente a gente começar esse hospital por módulos, né? A ideia da gente, outro dia a gente discutiu, fizemos uma conferência de vídeo com o pessoal de São Paulo, que está mexendo, com a Débora, que está com a gente aqui, e a gente falou justamente isso, em fazer módulos. E o primeiro módulo que a gente gostaria de fazer é o da quimioterapia. Veja bem, o paciente vai em Belo Horizonte fazer 20 sessões de quimioterapia, ele vai lá 20 vezes, viagem, complicação, 15 dias para marcar, liga para lá, o médico não pode atender, volta de novo, aí tem que remarcar. Isso seria muito interessante que, a princípio, a gente tivesse já na primeira etapa do hospital a quimioterapia aqui, certo? Mesmo que o paciente faça uma consulta, você peça o remédio em Belo Horizonte, o remédio vem e a gente possa fazer isso aqui, né? Que é uma ideia, assim, já um grande passo, né? Para a gente começar o tratamento na região do Vale do Jequitinhonha, né? Então, tem muita coisa que nós em breve poderemos comemorar a resolução aqui, esse sonho sendo realizado. Ah, sem dúvida. Eu acho que assim que a gente fizer a primeira parte que a gente quer fazer do hospital, é justamente uma parte de recepção, né, uma parte de diagnóstico, mas também que você já tenha de imediato a quimio. A radioterapia pode ser um pouco mais para frente, mas a quimioterapia a gente já quer ela mais rápido. Doutor Edson, tem perguntas que às vezes a gente vai fazer, que é aquilo que a gente ouve no dia a dia, que as pessoas acabam perguntando pra gente. Eu não sou profissional da área, eu não sei, mas a gente, o radialista, o entrevistador é justamente o portador, né, daquelas perguntas que as pessoas fazem, aquelas dúvidas que as pessoas têm no dia a dia. O uso hoje desenfreado de agrotóxicos, principalmente nós que estamos numa região que é muito acidentada e que depois vem uma chuva, vem tudo, teve um agrotóxico, não só aquela alimentação, de você consumir aquele produto que teve uma aplicação muito grande de agrotóxicos, mas aquelas águas que descem ali com as enxurradas e acabam indo para os rios e vindo para que todos nós possamos consumir. Isso também, o senhor acredita que agrava os casos de câncer, não só em Capelinha, mas eu digo no geral? No mundo todo, né, Jesus? A contaminação do lençol freático, a contaminação do leite, por exemplo, pelo uso de carrapaticida, né, do próprio café, isso faz com que a célula nossa do organismo, ela tem um certo funcionamento. E quando você coloca ela diante de algumas agressões, que é produtos químicos, radiações, ela vai sofrer mutações celulares. E essas mutações é que vão fazer com que o câncer aumente em determinadas regiões. A gente já sabe hoje, por exemplo, que esses determinados agrotóxicos, determinados produtos químicos, eles têm uma grande interação nas células medulares, fazendo a produção de células leucocitárias, da leucemia. Respondido. Doutor Edson, deixar os microfones abertos para suas considerações finais.
depois a Débora e caso o Ronaldo, que ainda está conosco ainda, queira fazer alguma manifestação, fiquem à vontade, doutor Edson. Eu só agradeço, Aranãs, pela oportunidade, você que nos está dando essa oportunidade, e falar o seguinte, que a gente está nesse firme propósito, igual eu falei, de fazer módulos hospitalares, não é uma coisa, ninguém vai construir um hospital de um dia para a noite, né? A gente está com a ideia hoje de começar a angariar recursos para fazer os projetos, começar a ir junto ao governo do estado, ao governo federal. E a ideia nossa no futuro, agora próximo, é conseguir lançar uma campanha até fora do país. Né? A ideia da gente hoje com a internet é colocar alguma coisa em termos de Portugal, pessoas conhecidas, na Espanha, para a gente conseguir angariar fundos junto ao mercado europeu e talvez até americano, do Norte América, tentando ver se a gente consegue um pouco de fundos para isso. Né? Essa é a nossa proposta hoje. É claro que isso aí vai demorar tempo, vai demandar um pouco de tempo, tem que ser com calma, mas a ideia nossa é fixa de fazer isso aí, que a gente vai beneficiar muito o Vale do Jequitinhonha. Você hoje fazer uma viagem daqui a Belo Horizonte, 500 km de ida, 500 de volta, para fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, e faz ela lá e entra dentro do ônibus e volta de novo, daí uma semana tem que fazer de novo, você volta. É muito complicado. Então a ideia nossa é começar isso aí, sabe? Uma grande caminhada começa pelo primeiro passo, né, doutor? Sem dúvida, é isso aí. Verdade. Débora. Eu também quero agradecer, Jailson, né, pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre esse projeto, que vai ser fundamental para a nossa região, né, não só para Capelinha. Como o doutor Edson falou, o nosso objetivo a gente vai fazer o projeto todo, né, o hospital como um todo, entrar com toda a parte de aprovação, mas realmente é muito complicado você executar um hospital desse porte rápido, né? Então, assim, a gente vai dar enfoque nessas áreas mais necessárias agora, né? Mas realmente vai ser um projeto muito bacana. A gente está pensando no bem-estar do paciente, na segurança do paciente, né? E quem quiser saber mais sobre o projeto pode estar acompanhando não só na CEPAC, né, mas no meu Instagram também, e no Instagram das outras arquitetas que trabalham comigo. A gente está sempre divulgando sobre o projeto. Que bacana. Obrigado, tá, Débora? Imagina, obrigado a vocês. Ronaldo, obrigado pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço, Chailson. Agradeço a você, aos ouvintes da Aranãs, por essa oportunidade. Estamos à disposição aí. Sempre que precisar, podem chamar. Ok, grande abraço para todos, obrigado pela participação esclarecedora, importante, vamos sonhar e acima de tudo vamos realizar. São 4 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos.